tem manias, toda vez gosta. Split toning, uma das técnicas mais antigas do cinema para criar visuais, que nasce lá na época da película, do desenvolvimento dos filmes analógicos e que era o coração de várias estéticas que são consagradas até hoje. E nesse vídeo a gente vai entender como esse processo funciona e como a gente pode recriar ele digitalmente dentro do DaVinci Resolve. Então vamos nessa! Então vamos lá, gente, vamos começar. Já tô com essa cena aqui dentro do DaVinci e eu escolhi ela, cara, porque ela tá com uma situação de luz que vai ser interessante pra gente avaliar, sabe? A gente tem essa personagem aqui no sol, então a gente tem áreas de brilho, áreas de sombra, então isso vai facilitar pra gente ver os efeitos que esses ajustes que a gente vai fazer na imagem, esse split toning, vai causar no visual, né? Então vamos lá, cara, eu vou começar aqui então criando a minha árvore de nodes e pra esse daqui, velho, eu vou trabalhar com uma árvore de nodes super simples, eu vou colocar aqui só 8 nodes, tá? O meu primeiro node e o meu último vão ser os meus nodes de gerenciamento, então a gente vai basicamente construir tudo que a gente quiser, todo o visual vai acontecer nesses nodes aqui do meio, então vão ser 6 nodes pra gente criar esse visual. Então vamos lá, cara, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então vai ser o meu gerenciamento de cores. E aí, aquela coisa que eu sempre falo, né, velho? Essa daqui é uma imagem de uma Blackmagic, ela tá em log, e toda vez que a gente tá trabalhando com uma imagem em log ou em RAW, a gente precisa fazer o gerenciamento de cores antes da gente começar. Que é um erro que muita gente que não entende muito de cor comete, né, cara? A galera pega uma imagem em log como essa, já começa aumentando o contraste, aumentando aqui a saturação, e aí vai, né? Mas isso aqui tá completamente errado. A gente desperdiça completamente o potencial de qualidade que a imagem tem quando a gente trabalha com ela dessa maneira. Então, a gente vai trabalhar aqui da maneira certa, que é através do gerenciamento de cores. A gente vai começar revelando esse log através do gerenciamento. E aí, se isso aqui que eu tô falando pra você é grego, velho, se você não entende, nunca viu nada a esse respeito, eu vou deixar um link aqui em cima, vai estar na descrição aqui do vídeo também, pra você ver o meu tutorial que é dedicado exclusivamente pra falar sobre gerenciamento de cores. E aí você vai entender por que a gente precisa usar ele pra tratar imagens em log, né? Mas então vamos lá. Pra gerenciar, eu vou vir aqui nos meus efeitos e eu vou trazer essa ferramenta aqui, ó, que é o Color Space Transform. E aí nesse projeto eu vou trabalhar usando a ciência de cores do DaVinci. Então aqui no meu input Color Space, eu vou colocar o input dessa Blackmagic, que eu sei que foi usando esse daqui, ó, Blackmagic Wide Gamut geração 4 e 5, e aqui no meu input Gamma vai ser a mais atual também, que é o Blackmagic Design Film geração 5. E aí na minha saída eu vou entregar DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate. E aí eu já vou desligar aqui o meu Tone Mapping, né? Só vou fazer o meu Tone Mapping na saída final do meu gerenciamento, que eu vou fazer aqui, ó. Então, nesse node aqui da ponta, eu vou trazer mais um Color Space Transform, e aí eu vou fazer a minha saída. Então daqui eu vou tirar de DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermediate e vou entregar para Hexed 09 Gamma 2.4, que é a nossa saída padrão. E aí agora sim, ó, agora a gente tem o nosso ponto de partida correto pra gente começar a fazer o nosso tratamento. Então você vê que aqui, cara, eu não fiz nada manualmente, não apertei contraste, não mexi com nada. Só fiz transformações matemáticas que foram criadas pelos próprios fabricantes da câmera para garantir que eu vou conseguir extrair o máximo da qualidade desse arquivo. E aí nesse finalzinho aqui, ó, no meu Color Space Transform de saída, uma outra coisa que eu vou fazer vai ser habilitar aqui no meu Gamut Mapping o Saturation Compression, que é pra gente ter um controle técnico aqui da saturação, garantir que nada vai extrapolar o sinal, né? A gente tem um controle mais fino usando essa opção aqui do Gamut Mapping. Então pronto, feito isso, tá feito o nosso gerenciamento, e a gente pode partir para o nosso tratamento em si, né? E aí, cara, vamos lá, deixa eu nomear essa galera aqui para ficar fácil a gente se localizar depois. Então, esse primeiro cara vai ser o meu CST-In, meu Color Space de entrada, e aqui vai ser o meu CST-Out, meu Color Space Transform de saída. E aqui vai ser a sequência que eu vou criar. Então, esse primeiro cara vai ser o node que eu vou trabalhar com exposição. Esse segundo cara vai ser o meu node onde eu vou trabalhar com balance, ok? Esses caras aqui, ó, vai ser onde eu vou fazer uma combinação de ferramentas para eu acrescentar saturação subtrativa nessa imagem. Quando a gente chegar aqui eu falo um pouco mais disso, mas nesse cara aqui eu vou chamar ele de HSL, esse cara aqui eu vou chamar de HSV, e esses dois vão ser o que eu vou usar para acrescentar esse tipo específico de saturação. Aí aqui na frente eu vou chamar esse cara de Bloom, onde eu vou fazer um ajuste para simular esse efeito de bloom, né, essa difusão nos brilhos, nas altas luzes, que é uma característica que a gente via muito na película, né, na imagem analógica, ou quando a gente está trabalhando usando algum tipo de filtro na lente, enfim, que causa esse tipo específico de difusão nos brilhos. E aqui no final, meu último node vai ser onde eu vou aplicar o meu Split Toning.
Vou chamar de ST para ficar fácil aqui, para caber tudo. Split Toning, que é o tema central desse tutorial de hoje, beleza? Então, vamos nessa. Cara, primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, olhando para essa imagem, é uma imagem externa, dia, com um solzão batendo no rosto da atriz, mas eu tô sentindo que tá aberto demais esse sinal, tá muito claro. Então eu vou começar diminuindo a exposição dessa cena, e eu vou fazer isso trabalhando aqui com a minha aba HDR, com esse meu controle aqui do global, porque ele tem uma resposta fotograficamente mais fiel. Quando eu ajusto a exposição aqui nessa ferramenta, ele vai diminuir a exposição como se eu estivesse diminuindo lá na câmera. Então é um ajuste mais orgânico, a gente tem uma resposta mais orgânica da fotografia. Então vamos lá, vou vir aqui no meu global, eu vou começar diminuindo ele, ó. E eu acho que aqui nesse ponto a gente já chegou num lugar interessante, ó. Ó como a gente diminui bem a luz, né? E você vê que a gente diminui bem a luz, mas não perde essa sensação de brilho que existe no rosto da nossa atriz, né? Eu só quero marcar um pouco mais o volume dessa cena e para fazer isso eu diminui um pouco minha exposição. Talvez eu tenha até passado um pouco, vou voltar um pouquinho aqui. Acho que aqui nesse ponto tá legal, não quero também deixar essa sombra tão marcada. E aqui eu acho que tá massa. E aí pronto, vamos pro nosso próximo passo. Aqui, cara, no meu node de balance, eu acho que essa imagem já está bem resolvida em termos de balance, não estou vendo nenhum desequilíbrio muito grande, mas eu estou sentindo de leve que eu acho que ela tem um pouquinho de magenta sobrando, sabe? Especialmente quando a gente fala de pele negra, se eu sinto que está vazando um pouquinho de magenta, eu gosto de trazer, porque eu acho que o verde, né? A gente ter essa nuance do verde na pele funciona legal, especialmente para peles negras, né? Isso é uma coisa de uma preferência pessoal minha. E para fazer isso, eu vou vir aqui nas minhas primárias e eu vou trabalhar com os meus printer lights, que são atalhos que permitem que a gente opere aqui nessa ferramenta de offset. Eu dificilmente, na verdade, nunca trabalho com essas ferramentas de temperatura e tint tradicionais aqui do DaVinci. Sempre que eu quero fazer um controle de balance, eu vou trabalhar com outras ferramentas e na maioria das vezes vai ser o meu offset, com os meus printer lights, né? Inclusive eu já tenho um tutorial exclusivo sobre printer lights aqui, em que eu vou te ensinar como habilitar os atalhos, como usar, como que essa ferramenta funciona. De novo, vou deixar o link aqui em cima, vai estar na descrição do vídeo também, porque eu não vou me passar demais falando sobre isso aqui. Então aqui nos meus printer lights, eu vou começar a apertar os meus atalhos, vocês vão ver que esses valores aqui vão começar a mexer. E aqui, cara, eu vou tirar alguns pontinhos de magenta, vamos lá. E aqui eu já acho que tá bom, cara. Então, olha só a diferença que isso fez, ó. E aí você percebe como que a imagem ganhou um pouquinho de verde, mas não ficou esverdeada. Ela só tirou aquele tinte magenta que eu tava sentindo que tava entrando, sabe? E isso já faz a pele dela ganhar um aspecto, uma cor que eu prefiro. Então, nesse ponto, eu acho que tá ok o nosso balance, beleza? E aqui, cara, a gente vai entrar agora nesse temperinho especial que eu gosto de usar, que é a saturação subtrativa. E aí, cara, eu também tenho um tutorial mais extenso, onde eu explico exatamente como que essa combinação de ferramentas funciona. De novo, vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição também. Caso você ainda não tenha visto, né, não conheça esse conceito que eu vou mostrar pra vocês, vocês podem ir lá ver esse tutorial depois, vocês vão entender exatamente o que eu tô fazendo. E aí, por que eu escolho saturação subtrativa, né? Porque é um tipo de saturação que se assemelha com o resultado que a gente teria num processo fotoquímico. A saturação que a gente tem quando a gente trabalha com película é esse tipo de saturação subtrativa, por conta da questão de como as camadas do filme funcionam e tal, as diferenças entre um filme analógico e um sensor digital, né? Então, para criar para essa imagem digital um aspecto de uma saturação analógica, eu vou usar esse recurso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, para fazer isso, eu vou começar clicando com direito aqui nesse node e trocando o espaço de cor dele. Então, não quero que ele use da timeline, não quero que esse node trabalhe em RGB, eu vou mudar ele para HSL. Cadê? Aqui, HSL. E aí eu já vou desligar aqui, né, os meus canais 1 e 3. Eu não vou explicar muito profundamente o que é isso, cara, porque eu já expliquei isso no outro tutorial, isso daqui vai ficar muito longo se eu explicar de novo. Mas enfim, eu mudei o espaço de cor desse node e desliguei o canal 1 e 3. Então eu desliguei o canal H e o canal L. Tô só com o canal S ligado, de saturação, que é o que eu quero afetar com esse ajuste, né? E aqui na frente eu vou fazer uma coisa parecida, só que ao invés de mudar para HSL, eu vou mudar para HSV, esse outro modelo de cor. E de novo, vou desligar aqui os meus canais 1 e os meus canais 3. E agora, o que eu vou fazer? Esses dois nodes, o único canal que está ligado neles é os canais de saturação, mas com modelos diferentes, né? E aí eu vou usar esse modelo aqui, HSL, para diminuir a saturação, e eu vou fazer isso aqui através do meu gain. Então, olha que interessante. Agora eu vou diminuir as minhas altas luzes, isso não vai fazer nada com as altas luzes, isso vai, na verdade, diminuir a cor, a saturação. Então, olha lá o que eu vou fazer. Eu vou baixar aqui para metade, ó.
0,50. Então, olha lá o que isso fez com a imagem. Mexi no gain e, na verdade, o que eu fiz foi tirar a cor, né? E deixei a imagem quase preto e branco. E agora, aqui na frente, eu vou fazer o inverso. Eu vou vir aqui no gain e vou acrescentar valor, né? Então, vou aumentar esse valor para devolver saturação e criar essa saturação subtrativa que eu tô falando. Então, aqui, cara, eu vou aumentar para 2. Acho que 2 ficou legal. Então, olha só o que esses dois juntos fazem com a imagem, ó. Percebe como é sutil, mas a gente ganha mais densidade nas cores? Isso fica muito evidente na pele dela. Você percebe como a saturação que existia na pele dela ganhou um outro aspecto, ficou mais denso, ficou mais profundo. Enfim, isso aqui nessa imagem tá sutil, mas em outras situações fica muito perceptível o tanto que essa saturação muda o DNA da imagem, beleza? Então pronto, nesse ponto aqui tá feito o que eu queria fazer de saturação, e agora eu vou vir para esse próximo passo onde eu vou fazer esse efeito de bloom, de criar essa difusão nos brilhos, né? Eu vou fazer isso da seguinte forma, cara. Eu vou vir aqui nas minhas opções de Blur e Sharpen e eu vou desfocar bastante essa imagem. Então, olha lá. Deixar ela bem desfocada, acho que aqui tá ok. E aí essa técnica que eu tô mostrando, também já mostrei em um outro tutorial, que eu também vou deixar o link aqui em cima, vou deixar na descrição aqui do vídeo também, que é um tutorial onde eu ensino você a recriar o efeito Pro Mist, né? Que é justamente esse filtro que a gente pode usar na frente da lente, que causa esse efeito de difusão nos brilhos e que tem como a gente recriar, né, esse efeito aqui dentro do DaVinci, dessa forma que eu tô usando aqui. Eu vou passar aqui mais rapidamente, mas se você quiser ver no detalhe, né, a lógica, assiste lá esse outro tutorial, que também vai ser legal para você entender, né, com mais detalhe o que eu tô fazendo aqui. Mas então vamos lá, desfoquei aqui a imagem e o próximo passo que eu vou fazer agora vai ser clicar com direito nesse Node, vir aqui nas opções de Composite Mode, eu vou passar ele para Screen. Então eu tô sobrepondo essa imagem desfocada usando o Blending Mode Screen sobre a imagem original. Então olha lá o que vai acontecer. Vou colocar aqui para Screen e a imagem ficou puff, super estourada, né? Porque a gente está acrescentando mais luz em cima dela. Então agora, para eu ter só esse efeito da difusão nos brilhos, eu vou vir aqui de novo na minha aba HDR, nos meus comandos de global, eu vou diminuir o valor da exposição para que esse efeito aconteça só nas altas luzes. Então, olha lá. Não para que ele aconteça, né? Para que ele apareça só nas altas luzes. Então, eu vou diminuir ele aqui. Eu acho que nesse ponto já está legal. E agora eu vou terminar de desenhar a maneira como eu quero que esse efeito atinja a imagem, né? Olha lá o que ele já fez. Eu vou fazer isso, vou terminar de fazer isso aqui através das minhas curvas. Então, vou vir aqui nas minhas curvas, meu Editable Splines já está ligado. E eu vou criar, cara, uma curva aqui, ó. Porque, o que acontece? Tudo que eu estou colocando nas sombras aqui agora, dentro desse node que a gente colocou em screen, tudo que eu enterrar nas sombras vai sumir, esse efeito não vai aparecer. Então eu estou desenhando a curva que vai desenhar as áreas de luz onde esse efeito aparece, certo? Então eu vou começar aqui tirando ele das sombras, ó. Opa, deixa eu linkar aqui, né? Não quero que esteja separado. Vou começar diminuindo ele aqui. E aí eu vou fazer uma curvona para cima aqui, ó. Sem dó. Talvez eu possa até baixar mais. E aí, olha lá o que esse efeito está fazendo com a imagem, né? O que esse ajuste que a gente criou está fazendo com a cena. Eu acho, inclusive, que talvez esteja passando. Eu vou diminuir um pouquinho mais a exposição aqui do meu global. E aí, a gente tem ela acontecendo bem ali nos brilhos, tá vendo? E aí uma coisa legal que a gente pode fazer também, ó, se você vier aqui agora nas opções de Blur e Sharpen, conforme a gente controla isso aqui, ó, a gente está definindo ali o quanto que a gente quer que essa difusão aconteça, tá vendo? E eu quero chegar num ponto no meio termo aqui, tipo uma coisa meio assim. Acho que aqui tá legal. Um pouquinho mais, vai, acho que tá ficando muito evidente ali. Pronto, aqui eu acho que a gente chegou num ponto interessante. Então, olha lá, acrescentamos, né, essa característica, que também é uma característica do analógico, de como a luz se comporta nessas áreas de brilho mais intenso. E é legal que quando a gente trabalha dessa maneira, você repare que aqui, ó, nessas áreas mais claras, você percebe como a gente não está perdendo detalhe, não está estourando ali a testa dela, tal. Por mais que a gente está acrescentando um brilho, essa difusão, a gente consegue continuar enxergando os detalhes que existem aqui, ó, os poros na pele e tal. Então a gente não está agredindo o sinal demais, né? A gente está conseguindo colocar esse efeito dessa difusão sem perder a textura, sem estourar os brilhos.
E aí agora a gente chega no grande momento, que é o tema desse tutorial, em que a gente vai fazer o split toning aqui nessa cena, né? Parou! Antes de eu continuar esse vídeo, eu tô fazendo essa pausa aqui pra te pedir o like nesse conteúdo, cara. Enquanto eu tava gravando essa aula, eu fiquei super entretido, que eu esqueci de fazer isso. Então eu tô fazendo essa pausa aqui pra te pedir essa gentileza, que pra você não custa nada e que faz muita diferença pro canal. Então se esse vídeo tá te acrescentando alguma coisa, já deixa o like e aproveita também pra me seguir lá no Instagram, que lá todos os dias tem conteúdo novo sobre Color. E claro, se você tem interesse de mergulhar mais fundo nesse mundo e se profissionalizar de verdade, já fica aqui o convite para você conhecer o meu curso, o Color Grading Lab. Lá você vai aprender do básico ao avançado para entregar trabalhos de altíssimo nível, independente da câmera que você tiver na mão. E agora vamos voltar pro vídeo. E aí, cara, antes de eu aplicar, de eu mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso, eu quero mostrar primeiro qual que é a lógica desse processo, de onde que vem essa técnica, né? Por que que a gente usa ela, de onde que ela surgiu, onde que ela nasceu e como que a gente pode tirar proveito disso. E aí, para fazer isso, cara, eu vou fazer uma engenharia reversa aqui agora, mostrando como que o LUT, o print film Kodak 2383, que é um dos mais consagrados da história do cinema, um print film que a gente vê em filmes como Joker, Interestelar, Batman, enfim, mais uma lista gigantesca de filmes que usaram esse print film como uma escolha estética, né? E eu vou fazer uma engenharia reversa dele aqui agora, porque esse print film está disponível na versão gratuita do DaVinci Resolve, então a gente pode usar ele à vontade aqui dentro do DaVinci, e nesse caso eu vou usar ele para investigar o que que esse print film faz afinal com uma imagem. Então, olha só o que eu vou fazer. Vou até criar mais uns nodes aqui pra frente, ó. Vou criar mais 2 nodes. Nesse node daqui, ó. Deixa eu trazer isso aqui pra cá. Trazer aqui pra baixo, né? Nesse cara aqui, ó, eu vou aplicar um DCTL, onde eu quero... Isso aqui não importa, tá, gente? A única coisa que eu quero fazer aqui, ó, eu quero trazer uma rampa, ó. Vou trazer aqui uma rampa, uma escala de preto e branco, e aqui na frente eu vou aplicar esse print film, que a gente pode acessar clicando aqui, ó, nas opções de LUT, aqui em Film Lux, que está disponível na versão gratuita do DaVinci, e olha lá ele lá, ó. A gente tem aqui o Kodak 2383 e esses D55, 60, 65. Esses numerozinhos aqui se referem à temperatura do filme. Um é mais quente, o outro é mais frio, mas são todos o mesmo perfil. Todos são o Kodak 2383. Nesse caso eu vou trabalhar com o do meio aqui, que é o neutro. Então vou pegar ele aqui e arrastar ele para nossa escala de cinza. E aí olha lá o que ele faz com a imagem. Percebe como que a gente já começa a enxergar aqui nessa escala de cinza um azulzinho entrando nessas áreas de sombra. E aqui quando a gente avança para as áreas mais claras da imagem, a gente já começa a perceber um amarelinho, que é exatamente uma das características desse print film. Ele coloca um azulzinho, né, um friozinho nas sombras e um quentinho nas altas. Só que mais interessante do que isso, o que eu quero que vocês avaliem, cara, eu vou até aumentar aqui, ó. Vamos olhar isso no nosso Waveform. E aí eu vou trazer aqui no Waveform, ó. Vou pedir para ele me mostrar RGB. Aí eu vou habilitar todos os canais aqui. Então, olha só o que está acontecendo. Primeira coisa, se eu desabilitar esse print film, olha como é que fica essa curva aqui, né? Como a gente tem na imagem um gradiente linear, uma rampa, esse Waveform se transforma numa linha reta, que é indo das sombras para as altas luzes. Então a gente parte daqui das sombras até as altas luzes de forma linear, sem nenhuma curva. É proporcional aqui, né? Uma escala linear que está acontecendo. Então o Waveform mostra pra gente uma linha reta. E aí quando a gente aplica o print film, olha o que acontece. Então o que a gente está olhando aqui, ó? A gente está vendo exatamente como que esse print film afeta uma escala linear de cinza. Então a gente consegue perceber a curva de contraste que está embutida nesse print film e como essa curva de contraste é diferente nos canais RGB. Então olha só que interessante, cara. Se eu vier aqui e eu isolar, por exemplo, só o canal verde, ele é esse cara aqui, ó. Então essa curva de contraste é o do canal verde. Se a gente olhar como que esse print film afeta o azul, olha que interessante isso, velho. Ou melhor, o vermelho, falei azul e cliquei no vermelho. Se a gente olhar como que ela afeta o vermelho, olha isso que interessante. O vermelho está começando, né? Ele tem um ponto máximo mais alto do que o verde. E aqui na base, ó, ele tem um ponto mais baixo. Então, nas altas luzes, o vermelho está mais alto e nas sombras, o vermelho está mais baixo. E se a gente olhar o azul, vou até tirar aqui o vermelho para a gente comparar, olha o azul. O azul é o contrário. Então, nas altas luzes, o azul está mais para baixo e quando a gente vai chegando nas sombras, o azul está mais alto. Então, olha que interessante, a gente tem ligeiras diferenças, né, entre a maneira que o contraste é aplicado nos diferentes canais de cor. Então, esse desequilíbrio que está acontecendo aqui nesses canais, nas altas a gente tem menos azul e mais vermelho, e nas baixas a gente tem mais azul e menos vermelho, é como esse print film cria esse split toning, essa divisão de tons na escala de cinza.
Tá entendendo a lógica que existe no print film? Então, isso aqui que o Kodak 2383 faz é o que vários outros filmes também faziam. É dessa maneira que o split toning era criado nessas películas, nesses negativos, né? Tanto nos negativos quanto nos positivos também. É através dessa manipulação da maneira como os canais RGB se comportam na escala de cinza, das sombras até as altas luzes. E aí, qual que é o interessante? Você repara que existe um ponto aqui da curva em que essas linhas se sincronizam, né? Elas se cruzam, elas têm esses desequilíbrios acontecendo nas sombras e nas altas, mas em determinado ponto dessa linha elas se encontram. E esse ponto aqui, onde essas linhas se encontram, é exatamente onde está o ponto do cinza médio que esse print film está esperando. E por que eles colocam, né? Eles ajustam esse equilíbrio nesse ponto específico. Porque se a gente mantém essa área específica equilibrada, sem grandes alterações de cada canal, é dessa maneira que a gente consegue preservar aquilo que a gente está expondo naquela região, como, por exemplo, tons de pele. Então essa é uma forma dos filmes conseguirem criar um visual que vai pintar ali as sombras e pintar as altas luzes, ao mesmo tempo que preserva a integridade do que é o interesse do plano, no caso as peles ou qualquer coisa que você queira expor ali naquela faixa de cinza, entendeu? Então desde que a gente consiga manter esse ponto do cinza médio com os canais alinhados, a gente ganha liberdade para pintar a imagem de um lado ou do outro, nas sombras ou nas altas, e conseguir ter um visual que não vai alterar drasticamente a imagem, a gente vai conseguir ter um visual agradável, certo? Então beleza, fizemos a engenharia reversa aqui, entendemos, né, parte do que faz o print film Kodak 2383 ser o que ele é, e a partir de agora a gente vai começar a usar isso para criar o nosso split toning aqui na nossa imagem, beleza? Então vamos lá, vou deletar aqui esses dois nodes, não quero olhar para eles, vou voltar aqui para o meu modo de visualização do jeito que estava antes. E aqui, cara, vai ser o seguinte, vou selecionar aqui o meu node de split toning e eu vou fazer isso através das curvas, como a gente acabou de fazer em engenharia reversa, entendendo que é nessas curvas que esse visual está nascendo, certo? E aí, cara, eu vou até aumentar ela aqui, deixa eu passar isso mais para cima. Aumentar esse cara aqui. Ganhar um pouco mais de espaço para trabalhar. Acho que aqui tá legal. Ligar meu Editable Splines, já tá ligado meu Editable Splines. E aí o que eu vou fazer, cara, vai ser o seguinte. Primeira coisa, né? Aqui nessa imagem, eu já criei a minha curva de contraste. Então, eu já trouxe essa imagem para o ponto de contraste onde eu quero que ela exista, né? Que eu quero que ela aconteça. Então, nesse caso, eu não vou criar uma curva S de contraste aqui, porque se eu fizer isso, eu vou estar colocando mais contraste na imagem e eu não quero fazer isso. Para mim, o contraste dessa imagem já chegou no lugar onde eu queria. A única coisa que eu quero fazer é criar esse split toning. Então, eu vou fazer esse desequilíbrio, né, nos canais de cor, mas sem criar uma curva de contraste. E aí, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, cara. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser definir um ponto aqui, que vai ser o ponto de intersecção, o ponto onde eu quero que essas curvas se sincronizem, que elas não estejam desalinhadas. E eu vou criar esse ponto, cara, mais ou menos... e para isso eu vou desabilitar aqui, né, o meu Editable Splines, e aí eu vou criar um ponto mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou criar esse ponto segurando Alt, justamente para esse ponto não alterar nada na curva. Então, quando eu clico segurando Alt, ó, eu posso correr aqui o meu mouse e nada vai acontecer, vocês estão vendo? Eu vou criar mais ou menos aqui, cara, nesse ponto médio de cinza aqui, certo? Acho que aqui tá legal. Então, esse é o ponto que eu estou definindo, que é o ponto de alinhamento desses canais, né? Daqui eles não vão se desalinhar. E aí vai ser o seguinte, cara, eu vou começar vindo aqui agora no meu canal azul e eu vou recriar essa diferença. Então, aqui no meu canal azul, eu vou começar baixando o topo dele aqui, ó, para introduzir amarelo, introduzir uma temperatura quente na nossa imagem. Eu acho que aqui a gente começa a chegar num lugar legal. E aqui nas sombras eu vou fazer o contrário, eu vou aumentar o azul para levar, né, um pouco dessa temperatura fria para as sombras, para criar esse split toning. Quente nas altas, frio nas sombras. E aqui eu vou fazer o contrário, ó, bem de leve. E aqui eu já acho que está ficando interessante. A gente percebe bem aqui, né? Nesse lado esquerdo da tela, o azul apareceu ali, né? E aí agora, o que eu vou fazer? Mexer no meu azul, vou mexer no meu vermelho. E no vermelho eu vou fazer o oposto. Então eu vou começar aumentando aqui as altas luzes, para temperar esse amarelinho com um pouco de vermelho, criar esse tom mais douradinho, né? E aqui eu acho que tá legal. E aqui nas baixas eu vou fazer o inverso, vou diminuir o vermelho, ó. E aí esse azul vai ganhando esse aspecto de ciano, né? Vai temperando o azul com um verde, porque como eu tô tirando o vermelho, o verde aparece. Eu não vou apelar demais aqui, porque eu não quero que seja exagerado esse efeito.
E aí, se eu começo a sentir que o meu ponto de intersecção tá muito para cima, muito para baixo, a gente pode mexer nele, né, segurando o Alt, trazendo mais para baixo, mais para cima, mas eu acho que aqui tá interessante. E aí, nesse caso aqui, eu nem vou mexer no canal verde, vou criar essa divisão só trabalhando com esse desequilíbrio entre os canais azul e o canal vermelho. E aí, deixa eu ver o que eu posso fazer. Talvez, cara, eu tô sentindo que esse ponto médio realmente está precisando de um ajuste. Então, ó, segurando o Alt, eu vou pegar esse ponto médio de todo mundo e vou trazer ele um pouquinho mais para baixo. Então, vou trazer um pouco mais o azul, o branco, o vermelho, o verde e o azul. E aqui, aqui eu já sinto que a pele dela já foi menos invadida por essa temperatura fria que a gente começou a pôr nas sombras. Então, é o lance de você encontrar aqui, né, qual que é o ponto médio onde você quer aplicar isso. E aí, cara, só da gente ter feito isso, só da gente ter criado esses ajustes, olha só a diferença que isso já fez no visual. Antes, depois. Repara como que aqui no nosso Vector Scope a gente consegue perceber claramente o que essa curva fez, né, com as cores da imagem. Olha só como a gente cria essa divisão, ó, jogou um quentinho numa direção, jogou o frio na outra, e tudo isso a gente fez só com essas curvas aqui, velho. Então, olha como que esses ajustes fizeram uma grande diferença na imagem, né? Olha isso. Cara, é muito grande a diferença. Muito grande a diferença. E ao mesmo tempo você percebe que os pretos mais fundos, né, aqui o cabelo dela e tal, que seria a base aqui da curva, eles continuam puros, eles não foram tingidos por esse ajuste que a gente fez, né? Porque a gente criou o ajuste aqui dessa maneira na curva, de forma a pôr esse tom aqui nessas áreas de sombra, mas sem afetar os pretos mais fundos ali, a base da curva, né? Então a gente continua tendo esse ponto de referência que ajuda a gente a comprar o visual. E aí, cara, olha que interessante, agora que a gente aplicou esse visual, e nesse ponto, velho, pra mim tá criado esse visual aqui, tá? Ó, fechei até um negócio errado, queria fechar as curvas, fechei os scopes, deixa eu abrir eles aqui de novo. E aí, cara, pra vocês verem como que esse procedimento é interessante da gente usar, eu vou agora, eu tenho aqui umas outras cenas que eu separei desse mesmo contexto, e eu vou aplicar exatamente esse mesmo visual nessas outras cenas, pra gente ver como que ele se comporta. Então, vamos lá, eu vou abrir aqui os meus clips, vou vir aqui nessa outra cena, e vou simplesmente clicar com o direito aqui, e ir na opção Apply Grade. E aí, olha lá o que acontece. Nessa cena aqui, cara, ela tá dentro de um metrô e a temperatura ambiente desse lugar já tá mais fria. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu gosto do jeito que esse visual tá sendo aplicado, mas como eu sinto que ele poderia se aproximar um pouco mais, né, de como a gente tá aqui, tô sentindo que ficou muito frio, eu vou vir aqui no meu node de balance, e aí eu vou mexer só no balance dessa cena para trazer a temperatura dela para um lugar que é mais próximo da minha intenção criativa. E aí, de novo, eu vou fazer isso através aqui dos meus printer lights. Então, eu vou usar aqui os meus atalhos, e aqui, cara, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar uns pontinhos de vermelho e de amarelo. Então, eu vou começar aqui acrescentando uns pontinhos de vermelho, uns pontinhos de amarelo, mais um pontinho de vermelho, e pronto, velho. Pra mim, chegou no lugar que eu queria isso daqui. E aí, olha lá o split toning, né? O que ele tá fazendo com a cena. Olha o jeito que era, a imagem aparentemente neutra, né? E quando a gente aplica, a gente vê um quentinho acontecendo aqui na pele dela, chegando, um azulzinho chegando nas sombras. E olha como a gente tem consistência, né? Dá pra enxergar que existe uma continuidade visual, um mesmo look aplicado nessas duas cenas. E aí, por último, vou vir aqui nessa cena em que ela tá dentro do metrô de novo, antes de entrar no vagão, né? E aí eu vou aplicar o visual que a gente criou para essa primeira imagem aqui, ó. Então eu vou clicar com direito, Apply Grade, e aí, cara, olha lá o resultado que a gente tem. Sem fazer nenhum ajuste, só copiando e colando o visual, velho. Olha isso. Olha como era antes, como ficou. Olha como era só o Hexad 09, né? A conversão automática aqui, ó. Isso é a imagem original, o antes, né? E aí depois os ajustes que a gente fez, a imagem fica desse jeito. E aí uma coisa que eu tô sentindo aqui é que tá meio aberto demais, tá com um pouco contraste essa imagem. Uma coisa que eu faria talvez seria vir aqui nas opções de exposição, e nesse caso aqui eu vou baixar um pouquinho o meu lift, ó. Vou deixar, quero trazer esses pretos um pouquinho mais para baixo. E aqui já tá ótimo. E aí de novo, vamos olhar o que esse split toning tá fazendo com a imagem, né? Olha isso. Percebe como entra um quentinho aqui nas altas, como a gente vê um friozinho, né? Um azulzinho meio verde chegando nas sombras da imagem, enfim. Cara, é um procedimento super simples, mas que cria esse DNA, cria essa estética que dá uma identidade pro filme, saca? E aí uma coisa legal da gente reparar aqui também, ó, é o efeito que a gente criou aqui do Bloom. Como a gente tem essa lâmpada, né, passando aqui na imagem, olha só o que o Bloom tá fazendo. Percebe
como a gente, nos brilhos, né, nas altas luzes da cena, a gente ganha essa difusãozinha, essa suavidade, cria esse ar, essa estética gostosa pra cena, né? Então, putz, eu adoro usar esse efeito, cara. E aí agora, cara, pra gente finalizar, vou voltar aqui na nossa imagem inicial e eu vou desligar todos os nodes pra gente vir habilitando um por um e enxergar, né, o visual que a gente construiu. Então, a primeira coisa que a gente fez foi criar o nosso gerenciamento de cores para revelar esse log para Hexad09 e ter o nosso ponto de partida. Na sequência, a gente trabalhou com a exposição da cena, baixamos um pouco mais para criar esse contraste um pouco mais visível, né? Mexemos aqui no balance, onde eu tirei um pouquinho de magenta para colocar a pele dela no lugar que eu queria, e aí usei aqui essa combinação de HSL com HSV para acrescentar saturação subtrativa na imagem. Depois disso, aqui nesse node da frente, criei esse efeito de bloom, essa difusão nas altas luzes, e para finalizar, esse ajuste aqui de split toning, que é o protagonista da criação desse visual que a gente fez. E aí todo mundo junto cria pra gente esse resultado aí. Cheia de manias, toda dengosa. E por hoje é isso. Agora você tem mais uma técnica aí no seu repertório para usar quando você estiver desenvolvendo seus visuais. Nesse vídeo aqui eu pesei um pouco mais a mão justamente para mostrar para vocês como essa ferramenta funciona. Mas é claro que na hora que você estiver trabalhando aí, você pode usar isso na medida que você quiser. O maior objetivo era que você entendesse a lógica por trás dessa técnica, para você não ficar limitado ao que eu fiz aqui e conseguir adaptar esse processo do jeito que você quiser. E para você que curte a estética analógica, eu vou recomendar esse outro vídeo aqui, em que eu te mostro como você pode criar esse visual mesmo trabalhando com arquivos mais simples. Nele, inclusive, eu mostro como você pode usar aquele print film Kodak 2383 que eu comentei durante a aula. Mas se você estiver na pira de consumir um conteúdo menos técnico e mais sobre a psicologia das cores, eu vou te indicar esse outro vídeo aqui, em que eu fiz uma análise do clipe The Pretender, do Foo Fighters, que tem várias sacadinhas geniais do uso das cores. E por hoje é isso. Te vejo na próxima.